Pela primeira vez em 40 anos, essas geladeiras estão vazias. O Banco de Olhos de Sorocaba não tem estoque de córneas, porque a captação e o transplante em todo o estado estão sendo feitas de acordo com critérios mais rígidos, por causa da pandemia. Nós somos a principal referência no país, tanto em captação como em transplante de córnea, mas infelizmente, por conta da pandemia, foi proibido a realização de cirurgias eletivas e o transplante de córnea é considerado uma cirurgia eletiva. No Brasil todo, são mais de 12 mil pessoas que precisam de transplante de córnea. Essa fila pode ser muito maior, porque muitos pacientes têm dificuldade de acesso em atendimento. Então, essa fila continua, mas só que, infelizmente, nós não temos córneas disponíveis. Segundo uma recomendação do Ministério da Saúde, a captação de córnea só pode ser feita em pessoas que tiveram morte cerebral. Isso não representa nem 5% do volume de doação que nós tínhamos. Então, nesses casos de urgência, nós podemos utilizar essas córneas que vêm da doação de órgãos, né? Mas a necessidade é muito maior. Com a morte cerebral, a circulação sanguínea continua, o que torna possível fazer exames antes da retirada das córneas. Esse período que fica de algumas horas, às vezes poucos dias, com o coração batendo depois de uma morte cerebral, permite a realização de alguns exames. No sentido do PCR para o COVID, então pode ser realizado durante esse período, e a gente até poderia pensar em realizar também depois da parada cardiorrespiratória, a coleta, né, do swab da orofaringe. Ele não tem essa validação para o doador cadavérico, mas, de fato, muitos exames que foram feitos já até historicamente aí para a seleção de doadores de parada cardiorrespiratória, eles são feitos usando os exames laboratoriais de pacientes mesmo, né? A captação e transplante de córneas no Brasil está restrita a casos de urgência e emergência. E esse tipo de cirurgia pode comprometer a qualidade do transplante, porque essas córneas ficam armazenadas para aumentar o tempo de vida delas. Essas córneas que estão sendo armazenadas em glicerina e acabam perdendo a qualidade, elas são usadas nos casos de urgência mesmo. Agora, o Banco de Olhos aguarda uma nova orientação do governo do estado. Isso porque o Sistema Estadual de Transplantes emitiu uma nova orientação para a retomada das atividades de captação e transplante de córnea em quase todo o estado. O estado de São Paulo teve a iniciativa de pedir para os bancos de olhos encaminharem um protocolo, mas a gente não sabe o quanto tempo isso ainda vai demorar. A única coisa que sabemos é que estamos diante de uma situação muito crítica, de uma situação que exige uma retomada o quanto antes, porque muitas pessoas podem perder não só a visão, mas perder o olho, porque daí não vai ter mais o que ser feito, né, se demorarmos muito para dar uma resposta para esses pacientes. A notícia chega em uma fase crítica. O Banco de Olhos de Sorocaba mantém uma unidade na capital paulista que tem apenas 4 córneas para cirurgias de emergência. O número de captações de córneas em todo o estado caiu de 1.236 para 94 por mês. Em Sorocaba, nas 2 unidades, houve uma redução de 930 para 20 por mês. O número de transplantes também despencou. Em todo o estado, caiu de 262 para 57 por mês. Em Sorocaba, a redução foi de 178 para 22 por mês. O Banco de Olhos fazia a captação de córneas diretamente com as famílias. Antes da pandemia, eram 25 equipes trabalhando em hospitais por todo o estado. Quase 100 profissionais que estavam atuando. Hoje, para manter essas doações de urgência, de doações de órgãos, né, que atendem às nossas urgências, são apenas 5 funcionários. Em todo o estado, subiu de 10 meses para mais de 4 anos, na projeção dos especialistas. Em Sorocaba, a espera era de 3 meses e a projeção agora é de quase 3 anos. São 2.500 pessoas esperando um transplante de córneas em todo o estado de São Paulo. No mês passado, já eram 3.174. Só em Sorocaba, essa fila aumentou 36%. Em 2009, o Banco de Olhos de Sorocaba conseguiu zerar a fila de espera, e a média de 3 meses era considerada aceitável diante do cenário. Mesmo com a situação tão crítica, a orientação para quem estiver na fila de espera é não deixar de procurar ajuda médica.
Tem alguns casos em que não é nem só a questão da visão, que tem questão de sintomas, junto dor, desconforto, e a gente pode também tratar essas outras coisas enquanto o paciente está esperando. E, além disso, eu acho que é importante as pessoas procurarem um auxílio oftalmológico, até para a gente ter um dimensionamento do real problema que a gente está vivendo, né? De quantas pessoas de fato precisam do transplante, para poder até mesmo mostrar para as autoridades, sensibilizar as autoridades nesse sentido, né?